olha só, eu não só falei o que é ponto, como eu disse o que é reta, e acabei de falar para vocês o que é semi-reta. Eu não consigo escrever assim, cara, dá uma agonia, semi-reta, porque eles tinham um tracinho no meio, né? Agora não tem mais. Estranho. Porque senão fica semi-reta, né? Certo? É estranho para mim também, eu não me conformo com isso. Mas tudo bem, vamos lá, vamos resistir forte. Semi-reta, semi-reta, metade de uma reta, nome justo, né? Nome justo. Então, alguém lembra o que seria o segmento de reta? E isso tem começo e tem fim, exatamente. Eu posso dizer, por exemplo, o segmento AB, eu represento com aquele tracinho ali em cima, para mostrar que eu estou falando de um pedacinho de uma reta. Então está muito claro, reta é uma coisa infinita para os dois lados, é infinitamente fina e vai ao infinito e além para ambos os lados. Semi-reta tem começo, mas não tem fim. E segmento de reta tem começo e tem fim, certo? Legal. Nós agora, nesse começo aqui do curso, vamos começar a trabalhar com comparação entre segmentos de reta. Nós vamos comparar segmentos de reta. Aliás, eu vejo muitos alunos já com réguas e compassos, pelo jeito o amigo já deu uma olhada na apostila, né, e já veio sabendo que talvez tivesse que usar. Quem é que tem compasso hoje aqui? Levanta a mão. É isso aí. A galera que não trouxe já pode anotar uma primeira tarefa aí para a próxima aula. Trazer compasso e régua. Vamos tentar, entendeu, galera? Se não rolar, tudo bem. Se dois alunos não tiverem compasso, pelo amor de Deus, né? Um faz ali, passa pro outro, não dá nada. O problema é que se metade não tiver, aí pode atrasar bastante o nosso serviço. Olha só o que eu vou pedir para que vocês façam amanhã. Eu vou revisar, mas eu vou pedir para que vocês façam amanhã. Com compasso, e isso vai ser uma das questões da nossa prova, como que se acha o ponto médio de um segmento de reta? O nome já está dizendo tudo, né, meu querido? Ponto médio. O que seria o ponto médio? É o ponto que divide o segmento ao meio. Natural, né? Ponto médio é o do meio. Então, por exemplo, eu quero achar um ponto médio desse segmento aqui. Claro que pegando uma régua é ridículo. Tu olha lá, vê o tamanho dele, divide por 2, bota no meio, ponto, acabou. Mas a ideia é que nem sempre existiram réguas, né, meus amigos? Onde veio a primeira régua? Quem foi que comparou essa tua régua com outra régua para imprimir e garantir que imprimiu certo? Certo? Por isso que existe aquela empresa de metrologia no Brasil todo, o Inmetro. É o que é responsável por garantir que as réguas feitas no Brasil tenham um padrão de qualidade razoável. Se bem que eu já te falei, eu já vi régua, cara, que dá nojo de ver, que tu olha e vê, meu Deus, isso aqui não é um centímetro nunca. De tão mal feita que é, certo? Mas atualmente o Inmetro está um pouco mais rigoroso, a qualidade desses instrumentos está um pouco melhores. Mas e aí, e se o cara não tem régua? E na prova eu vou fazer essa pergunta. Acha o ponto médio do segmento abaixo, do segmento de reta abaixo, usando apenas compasso. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai pegar o compasso, no meu caso aqui, esse pedacinho. Aliás, né, galera, é importante entender qual é o objetivo do compasso. O compasso ele mantém uma distância fixa entre o centro da circunferência e a extremidade, não é isso? Se eu uso o meu dedão aqui como a ponta espetuça lá do teu compasso e o meu giz como grafite, ó, um pouquinho de habilidade, né? O cara consegue fazer um círculo, beleza? Certo? Então tudo bem, vocês aceitam que isso funciona como um compasso? Muito bem. Galerinha, olha só como é simples o processo para achar o ponto médio. Tu pega o compasso, abre ele mais que a metade, ou seja, tem que ter um pouco de olhômetro ali, tá vendo? Tá claro que passou do meio? Sim. Porque se ficar menos que o meio não vai funcionar. Tu vai lá e faz só um arco, ó. Faz um arco de circunferência, não precisa fazer a circunferência toda. Usando este mesmo tamanho, vá até o outro ponto e ó, esses dois arcos se encontram em dois pontos, concorda comigo? Se nós traçarmos uma reta passando por esses dois pontos, essa reta vai cortar o segmento bem no ponto médio. Vou chamar de ponto C. Tu viu que simples? Um arco de um lado, um arco do outro. Como os arcos têm o
mesmo tamanho, eles vão se encontrar em dois pontos, e se eu traçar uma reta, obrigatoriamente vai bater bem no meio dessa e dessa. Faz sentido, né? Esse arco é igual ao outro arco, por que ficaria mais para a esquerda ou mais para a direita, né? Um ponto de encontro entre eles. Bacana, né, cara? Tu vê, cada ideia dessa que eu te passo, cara, surgiu num determinado momento por uma certa pessoa, que passou para outra pessoa, que escreveu um livro, que leu, que passou para outra, e milênios e milênios a informação está sendo passada de ser humano para ser humano. E aí os romanos criaram essa ideia de escola, né? Não, vamos pegar a gurizada, sentar fechar numa sala e vamos dar uma aula, né? Porque antes não era assim, isso é uma coisa relativamente moderna, né? Os gregos é que inventaram, gregos e romanos é que inventaram essa ideia de sala de aula, que há milênios algumas civilizações usam, quase todas, né? Galerinha, olha só, ponto médio. Se é o ponto médio, eu posso falar a respeito desse segmento BC e desse segmento AC. Tem o mesmo tamanho. Essa história de dois segmentos terem o mesmo tamanho, na matemática a gente diz que eles são congruentes. Tem para ficar mais bonito, né? E aí para dizer que eles são congruentes, a gente fala assim, ó, AC, o segmento AC, é congruente ao segmento BC. Agora olha só, se eu escrevo assim, ó, AC igual a BC, dá para entender, né? Dá para entender, eu estou querendo dizer que este comprimento é igual a este comprimento. Observe que quando eu estou falando do tamanho, eu nem preciso me preocupar em botar a retinha ali em cima, porque quando eu boto ali em cima a retinha, eu estou falando de um segmento de reta. Então, ó, como é que se lê isso aqui? O segmento AC é congruente ao segmento BC. Se eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que o comprimento de A até C tem o mesmo valor que o comprimento, ou seja, o tamanho de B até C. Isso eu te confesso, eu na tua idade eu olhava para isso e pensava, meu Deus, que babaquice. E realmente, né, cara, se for pensar, isso aí não é matemática de verdade, é só um detalhezinho filosófico ali, né? Um eu estou falando da reta em si, o outro eu estou falando do tamanho da reta. E o matemático é um bicho tão organizado que até para isso ele tem maneira diferente de escrever. Tanto que isso significa igual e aquilo ali significa congruente. Para não parecer um ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer 3 risquinhos, porque senão pode parecer aproximadamente igual, né? Certo? Vamos fazer 3 risquinhos. Congruente, nós vamos ler. Bom, olha só. O que vai começar a acontecer agora nos exercícios, antes de a gente usar o nosso material para fazer alguns desenhos legais? Vai aparecer um probleminha assim, ó, uma reta. Nessa reta, alguns pontos. E aí ele vai dizer o seguinte, ó. Esse tamanho daqui até aqui mede 2x. Esse tamanho, ponto A, ponto B, ponto C. Esse tamanho de B até C mede x mais 10. E ele fala no problema, de A até C, o comprimento é... Deixa eu ver, tem que ser um número bonito, 70. É 70 centímetros. Calcule o valor de x. Esse é o problema clássico que vai começar a aparecer pra gente. Me perdoem vocês que estavam resolvendo equações fracionárias do mal e agora vai ter essa brincadeirinha boba pra gente fazer. Vocês me perdoem, mas é assim a vida. Fazer o quê? Vai! 2x esse tamanho, mais x mais 10, que é aquele tamanho aqui, x mais 10, é igual ao tamanho AC, poxa, que o próprio problema me avisou que era 70, ou 3x mais 10, subtrai 10 em ambos os lados, ou mais passa menos, tudo bem, a regra prática. 3x é igual a, divide em ambos os lados por 3, está multiplicando, passa dividido, 20 o quê? Claro, né, se a grandeza era centímetro, temos que chamar de centímetro. Aí, claro, isso aqui foi a letra A, por exemplo, determine o valor de x, está aí na letra A. Que pergunta será que ela pode fazer na letra B que tem a ver aí? Ótimo, o valor de AB ou o valor depois na letra C, o valor de BC, concorda comigo? Poxa, quem é o AB? O AB não é o 2x? Se o AB é o 2 vezes x e eu acabei de descobrir que o x vale 20, na matemática profunda, 2 vezes 20, 40 centímetros. Eu posso achar o BC tanto pela
expressão dele, x mais 10, como usando o bom senso. Se o total é 70 e essa pontinha tem 40, 70 menos 40, 30, né? Porque 20 mais 10 dá 30, não é isso? Então, de duas maneiras diferentes eu percebi que é 30. Tu olhando para o desenho, poderia pensar, putz, olha só, tem alguma coisa errada, porque o BC no desenho está maior, né? E deu menor, ó. Isso acontece direto no vestibular. Eles fazem, inclusive, às vezes, propositalmente para o aluno aprender a confiar nas informações que tem no problema, e não no desenho, que nem sempre é fidedigno, é fiel. Certo? E aí, galera, essa ideia aí é muito complicada? Pelo amor de Deus, né? Comparado com o que nós já enfrentamos, ficou ridículo. Por isso que eu te falei que a prova passada foi a prova mais delicada do ano. Né? A nossa próxima avaliação já tem duas questõezinhas aí que eu vou te pedir que... Como é que vai errar? Vou ficar puto, já aviso se errar. Tô brincando, acontece, mas tu vai fazer com bastante carinho e não vai errar não. Achar ponto médio de segmento de reta. Só trazer o compassinho. Dois arquinhos, traça a reta, dá um nome pro cara. Pronto, acabou. Outro, probleminhas que envolvem dimensões. Poxa, antes estava abstrato, antes era um X, tu não sabia quem era o X, tinha que fazer a conta, agora não, tem até a retinha para te olhar, tá, o X é aquele tamanho ali. Então vai ficar mais fácil, teoricamente. Antes de te pedir para fazer uma, que eu sei, eu vejo nos olhos de vocês a sede pelo exercício, deixa eu ver mais um. Ó, aquele ali, ó, é legal, acabei de fazer aquele ali. Um mais delicadinho aqui. Não falei do plano, ó. Não falei do plano, falei do ponto da reta, da semi-reta, do segmento de reta, e não falei do plano. Na vida real, uma coisa que pode representar um plano é a tampa da tua carteira, concordas comigo? É um plano. O chão é um plano. Concordas comigo? Isso aqui é um plano, olha aqui, ó. E esse plano, na verdade, ele se estende aqui, tá vendo? Ó? Esse plano onde estão esses azulejos virados para vocês, todos enxergam esses azulejos? Sim. Esse plano ele se estende aqui, ó. Ou seja, plano na verdade não é as coisas planas da tua vida, não. Plano é uma ideia. Ideia de quem? Alguém lembra? Começa com eu, termina com Euclides. Muito bem, Euclides é o cara. Sim, o mesmo criador do ponto e da reta. Eu vou te confessar. Quando eu fiquei sabendo disso, eu era mais velho do que tu, ou seja, eu achava que ponto, reta e plano eram coisas mais familiares e mais do meu dia a dia. Eu achava que eu pegava ponto, reta, plano o dia todo. Aqui um plano. E aí, de repente, veio o professor. Peraí, amigo, reta é uma ideia humana, não existe na prática. Meu Deus, aquilo me fez mal. Por isso que é melhor ter descoberto isso mais cedo do que eu. Bom, se eu usei letra minúscula para representar retas, letra maiúscula para representar pontos, se eu quiser representar um plano, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Cuidado, esse plano, tu vê, eu representei ele no quadro que tem duas dimensões, a altura e largura, e eu queria que tu visualizasse um plano em 3 dimensões, como saindo do quadro. Por isso que eu fiz ele um pouco de ladinho, ó. Ou seja, é como se fosse, deixa eu ver, aqui. É como se tivesse aqui, ó, mas não, eu quero que tu enxergue esse plano aqui, mas ele não acaba aqui não, ele vai ao infinito e além para toda a eternidade. Aqui também, ó, para sempre. Ou seja, plano é algo infinito. Nunca vais desenhar um plano na tua vida, jamais. Alguns têm até dificuldade de imaginar, só se for bem criativo, né? Se ele for bem criativo, ele faz um plano laser vermelho aqui, pode ser, não tem problema. Infinito ele é. Eu não posso usar mais letra maiúscula porque letra maiúscula é ponto. Não posso usar letra minúscula porque é reta. Vou usar letra grega, alfa. Certo? Beta, se eu quiser fazer um outro plano aqui, ó, mais vertical esse plano agora, ó, eu vou chamar ele de beta para tu não confundir com aquele. Ó. Um está aqui, ó, e o outro está aqui assim, ó, junto com o quadro. Só que é infinito. E adivinha o que acontece se eu pego esse plano e atravesso esse plano com uma reta S? Adivinha o que acontece com esse plano? Vira 2 semiplanos. Lógico, né? O que é um semiplano? Ele começa numa linha definida e vai ao infinito para lá. Certo? Um semiplano é a metade de um plano. Nada mais justo, né? Certo? Legal. Então tu vê, batemos um papo sobre geometria
euclidiana, olha que bonita, geometria euclidiana, porque vem de Euclides, certo? Falamos de ponto, reta, segmento de reta, e ainda falei um pouquinho sobre plano. Nós vamos voltar a falar desses detalhes, né? Nós vamos ver que um ponto, ele pode estar fora de um plano ou pertencente ao plano, quando ele está marcado bem em cima do plano. Uma reta também pode estar fora do plano, pode pertencer ao plano ou pode só cruzar o plano num ponto só, né? Furar o plano. E aí nós vamos começar a falar sobre isso tudo. Essas ideias todas, qual é o objetivo de fazer a tua cabeça começar a pensar sobre essas coisas? Uns vão ser artista plástico, outros vão fazer direito, outros vão ser médicos, uns vão ser dentista, outros vão ser sociólogos, filósofos. Alguns gostam de matemática, né? Pô, de física. E aí vão precisar ter um cérebro já com pelo menos o começo dessa ideia espacial bem desenvolvida. Porque senão na hora de fazer um desenho mais complexo, quando tu for engenheiro, tu não vai conseguir visualizar aquilo. Né? E aí mesmo que tenhas um computador para desenhar, se tu não tiver capacidade de visualizar em 3 dimensões, né, com o cérebro trabalhado nisso, vai ter dificuldade. Certo? É por isso que todos nós temos que aprender pelo menos um pouquinho de geometria. Euclidiana, correto. Show de bola. Ô galerinha, olha só, para ver se vocês entenderam esse primeiro exemplo que eu fiz, ó, só para ver se tu está no caminho da luz, arrisca rapidinho. Ai, ai, ai. Arrisca rapidinho a página 5, a questão 7. Questão 7 e se for bem ninja já faz a 8. Que aí depois eu quero bater um papo sobre... Ah, olha só, já vou poder falar sobre isso. Vamos lá, hein? Qual é aqui para fazer? Página 7 e 8. Página 5, exercício 7 e 8. Rapidinho, hein? Quero corrigir e falar um pouquinho mais sobre retas, pontos e planos.